Meus irmãos, a mensagem dessa noite será baseada no Salmo de número 23. Um salmo muito conhecido, provavelmente você já ouviu alguns sermões baseados nesse texto, mas sempre podemos aprender um pouco mais, podemos ser relembrados de algo que por alguma razão nos esquecemos. Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, pela tua salvação, e porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir o seu ensino, ser consolado, confortado, encorajado ou confrontado. Te somos gratos, Senhor, e te suplicamos que nos ensine, nos fortaleça, Senhor. Nos ajude a entender a tua palavra e a viver de acordo com ela. Isso nós te pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, quando nós paramos um pouco para avaliar o nosso dia a dia, avaliar o nosso viver, avaliar a nossa rotina, nós compreendemos que passamos em algum momento por preocupação. Enfrentamos medos, ficamos angustiados, ficamos ansiosos. Nos preocupamos com o que comer, com o que beber, o que vestir, com a nossa segurança. E estas preocupações, até uma certa medida, é natural, mas chega um limite, passa às vezes desse limite do natural. E nós temos que tomar cuidado e olhar para o que a palavra de Deus nos ensina acerca das preocupações. Quando juntamos ou comparamos as preocupações com a grandiosidade do nosso Deus, com a grandiosidade do cuidado do nosso Deus, as nossas preocupações se tornam pequenas. Mas para isso precisamos comparar com o Deus que cuida do seu povo, com o Deus que é pastor, com Deus que supre, com Deus que providencialmente está guardando e está cuidando de todos nós. Um dos salmos que, ao longo dos séculos, tem trazido palavras de consolo e palavras de conforto e encorajamento para o povo de Deus é o Salmo de número 23. E nele nós podemos aprender um pouco acerca das preocupações. Melhor, nele nós podemos aprender que Deus cuida de nós com cuidado pastoral. E a consequência desse cuidado é contentamento, confiança, segurança e paz. O nosso Deus, Ele cuida de nós. E sabendo que Deus cuida de nós, a resposta nossa deve ser contentamento, confiança, segurança e paz. Este é o salmo mais conhecido do saltério. Então, provavelmente, você vai entrar em alguma casa de pessoas que nem são cristãs e lá você vai encontrar no quadro o Salmo 23 ou o Salmo 91. Mas o 23 é mais comum, é mais curtinho, cabe em um quadro. Em algumas casas, ou é o Salmo 91 ou o Salmo 23, que tem uma Bíblia lá aberta em um destes salmos. Ele é muito conhecido. Esse foi o primeiro salmo que eu decorei. E nem crente eu era. Mas eu ia ganhar um livro, eu decorei.
Então todo mundo conhece, seja cristão ou não. Salmo 23. E ele é riquíssimo, porque ele traz muito conforto e consolo para nós. Neste salmo nós vemos o Senhor da aliança. O Senhor que é comparado a um pastor e um rei. Aquele que se relaciona com o seu povo. Aquele que, pela sua graça, pela sua livre escolha, resolveu se relacionar com pecadores, que não merecia nada de bom da parte de Deus. Mas na sua livre vontade, pela sua graça, ele resolveu se relacionar conosco. E neste salmo, esse Deus, o Senhor da aliança, ele é apresentado em um relacionamento cuidadoso e providencial. E isso nós podemos ver através da figura que nos é apresentada, a figura de um pastor. E lembre-se que aqui nós estamos lidando com uma metáfora, porque Deus não é um pastor, de fato. Vocês sabiam disso, né? Deus não é um pastor. Isso é uma metáfora. Deus é muito mais do que qualquer qualificação humana que nós podemos dar. Mas para que nós compreendamos o modo como Deus tem cuidado do seu povo, o salmista e rei Davi expressa a relação de Deus, a relação cuidadosa de Deus com o seu povo, através da figura de um pastor. Porque são qualidades de um pastor que vão ser encontradas no nosso Deus, só que em níveis extremamente diferentes, muito maiores. Se um pastor cuida da sua ovelha, Deus cuida muito mais de todos nós. Se um pastor se sacrifica pela sua ovelha, Deus se sacrifica muito mais por nós. São comparações feitas para expressar e para que nós compreendamos como Deus cuida do seu povo. O Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelhas do pasto dele. O Senhor é o nosso pastor. E as figuras do pastor são muito importantes. E é interessante que a declaração principal dele é essa: o Senhor é o meu pastor. Quem cuida de mim é Deus, é o Senhor da aliança. E com base nessa declaração, ele vai expressar uma verdade extremamente preciosa: nada me faltará. Normalmente, quando lemos esse texto, nós pensamos, isso significa que se Deus é o meu pastor, eu vou ter tudo o que eu quero. Se Deus é o meu pastor, todos os meus sonhos serão realizados. As minhas vontades serão cumpridas, porque Deus é pai, não é padrasto. Mas não é bem isso que o salmista está dizendo. O texto traduzido aqui como nada me faltará, poderia ser traduzido de uma outra forma, que aponta para uma realidade muito importante que precisa ser desenvolvida em nossa vida. O texto poderia ser traduzido da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Muda um pouco. Muda um pouco. Nada me faltará e de nada eu terei necessidade. Você pode não ter nada, mas o simples fato de Deus ser o seu pastor é suficiente. É isso que o salmista quer dizer. O Senhor é o meu pastor, por isso eu estou satisfeito, porque eu tenho tudo o que eu preciso. Ele é o meu pastor e eu tenho tudo o que eu preciso. Por isso que este salmo ensina-nos acerca do contentamento, acerca de estar satisfeito com o que Deus nos concede. Porque o simples fato de Deus olhar para você e dizer, eu vou ser o seu Deus, é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Porque Deus ser o nosso pastor mostra que Ele nos amou. Tantas pessoas nesse mundo que têm tudo, mas não tem Deus. E nesse mundo, tudo sem Deus é igual a nada. É igual a nada.
A nossa suficiência, a nossa satisfação tem que estar no Senhor. Sendo Ele aquele que cuida de nós, as nossas necessidades serão supridas, de acordo com o propósito e com a vontade de Deus. Essa é uma verdade muito importante e o salmista começa com esta expressão: eu não tenho necessidade de nada porque eu tenho Deus. Então, se você está preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai comer, lembre-se, essa não deve ser a maior preocupação da sua vida. A maior preocupação da sua vida é se Deus está contigo. Porque se Ele não estiver contigo, você pode ter casa, carro, uma despensa lotada, e você vai viver infeliz. Você não vai desfrutar de verdadeira alegria, nem do verdadeiro cuidado. O Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Isso aponta para esse cuidado providencial de Deus, para esse cuidado que Ele expressa através do seu relacionamento conosco. E porque Ele é nosso pastor e nós ovelhas do seu pasto, nós podemos desfrutar de contentamento, viver contentes com o que Deus nos dá. E lembre-se que o contentamento não é uma qualidade inerente do ser humano. É algo que a gente aprende. Nós reclamamos muito. Normalmente, nada está bom. Eu tenho um emprego, esse emprego está me dando condições de manter minha família, mas não está bom. Preciso de outro. Aí você consegue um outro emprego, melhor. Melhorou a situação financeira. Mas ainda não está bom. E aí você se esforça, consegue outro, as coisas melhoram, ainda não está bom. Eu só estou dando um exemplo, para que a gente entenda que às vezes nada está bom para a gente, porque nós não aprendemos a ser contentes. O apóstolo Paulo, ele disse que sabia estar contente em toda e qualquer situação. Ele sabia possuir e ele sabia não ter nada. Ele estava contente quando tinha fartura, e ele estava contente quando estava na miséria. Porque ele tinha o Senhor Deus. Por isso que ele diz que tudo ele pode naquele que o fortalece. Porque ele tem Deus, ele pode estar bem. Porque ele tem Deus, ele está contente mesmo nos momentos ruins. E é isso que o salmista também está ensinando. Nós não sentiremos falta de nada porque temos o Senhor. E a figura do pastor, ela é apresentada em 3 ações que Deus realiza como pastor, cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O nosso Deus, ele nos conduz aonde nós carecemos de alimento. Pastos verdejantes. As ovelhas amavam pastos verdejantes porque era sinal de alimentos. E Deus, o Pai, ele conduz o seu povo desse modo, assim como um pastor conduz as suas ovelhas. E nesta caminhada, nós vamos perceber que, às vezes, pode aparecer um vale da sombra da morte. Mas o ponto principal, nós vamos entender, é que esse pastor está com as suas ovelhas. Por isso que o salmista expressa a sua alegria. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Todos nós carecemos de descanso. Todos nós carecemos de descanso. E esse tema do descanso é tão importante na Escritura Sagrada. Você se lembra que até o próprio Deus descansou de todas as obras que, como Criador, ele havia feito? E ele descansou para que nós aprendêssemos que também carecemos de descanso. Quando Deus nos dá os mandamentos, ele também dá ali o 7º dia, como um dia de descanso, porque nós carecemos de descanso físico. Mas todo o descanso físico que é apresentado na lei apontava para um outro descanso, o descanso eterno, que nós só conseguimos em Deus, através de Jesus. Através de Cristo, que é o bom pastor, o nosso Deus nos conduz às águas de descanso.
Ele nos conduz às águas de descanso ou à água da vida. E aqueles que estão em Cristo têm essa certeza. Talvez agora você esteja cansado dos trabalhos, das lutas, mas há descanso para nós. Nós já desfrutamos desse descanso em certa medida, mas desfrutaremos de forma plena na eternidade. O nosso Deus, Ele nos conduz às águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Nosso Deus é aquele que cuida do seu povo, Ele restaura o seu povo. A ideia de refrigerar a alma é a ideia de restaurar aqueles que de algum modo estão machucados. No trajeto que o pastor faz para conduzir as suas ovelhas para alimento e para água, as ovelhas poderiam se machucar. Em alguns casos, elas se perdiam, elas se desviavam do caminho, e aí o pastor precisava trazer de volta. O pastor precisava restaurar. Em alguns casos, a ovelha começava a ficar muito rebelde e queria se desviar quando o cajado ou quando já não era mais suficiente para puxar. Os pastores, essa é uma prática comum, quebravam as pernas das ovelhas para que elas não se perdessem. E aí o que ele fazia? Ele levava as ovelhas no colo. Isso aponta para a realidade da disciplina. Às vezes Deus nos quebra, mas não é para o nosso mal. É para o nosso bem. Porque é Ele mesmo quem restaura a nossa alma. Ele restaura a alma das ovelhas cansadas e Ele restaura a alma das ovelhas que se perdem do rebanho. Então, se você está distante do Senhor, Deus pode restaurar a sua alma. Mas se você quer continuar distante, Ele pode quebrar a sua perna. E Deus faz isso. Não é um Deus juiz e carrasco. É um Pai amoroso que tem cuidado do seu povo. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele nos conduz por caminhos retos, por caminhos da verdade, por caminhos do que é certo. Esse é o Deus em quem nós confiamos. Esse é o Deus que providencia alimento, abrigo e consolo para a nossa alma. É Ele que conduz os nossos passos em segurança. É esse Deus que é o nosso pastor. E esse Deus, Ele permanece com o seu rebanho. Isso é o ponto mais importante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando a gente pensa no cuidado de Deus, a gente pensa que Deus vai nos livrar de todo mal. Que Deus vai nos livrar de tudo que é ruim aos nossos olhos. Mas nem sempre. Quando nós falamos da providência de Deus, a gente fala muito daquele aspecto da providência positivo, né? As coisas foram conduzidas e no final deu tudo certo. Foi tudo bom para mim, né? Deu tudo certo. E essa parte da providência é boa. Essa parte do cuidado de Deus que conduz todas as coisas para o nosso bem. Só que às vezes, nesse processo de Deus conduzir todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele mesmo, a gente passa por vale da sombra da morte. A gente passa por lugares perigosos. A gente enfrenta momentos ruins de adversidade. E o texto não está dizendo que Deus nos tira do vale. A gente vai passar por esses momentos. A gente vai enfrentar lutas e dificuldades. Mas o salmista ele está dizendo que como uma ovelha, ele é conduzido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ele está dizendo que não vai enfrentar nenhum mal? Não, não é isso. Mas ele não teme o mal. Ele não teme o mal, mesmo que ele enfrente o mal. Porque Deus está com ele. Meus irmãos, mesmo que você esteja passando pelo vale mais tenebroso da sua vida, mesmo que você
passe pelo vale mais perigoso da sua vida, não tema se Deus estiver com você. Está doendo? Isso me machuca? Eu posso morrer? Mas Deus está contigo. Deus está com você. Que segurança nós temos em nosso Deus. Ainda que passemos pelos piores momentos da nossa vida, Ele permanece do nosso lado. E essa é a grande esperança do salmista. Em todos os momentos aqui ele mostra essa figura de um pastor que está ao lado dele, conduzindo, orientando, alimentando, suprindo as necessidades, protegendo, trazendo segurança. Não temerei mal nenhum, ainda que eu os enfrente, porque o Senhor ou porque Deus está conosco. E além disso, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui esses dois instrumentos traz para nós a figura de proteção e instrução. Nós conseguimos passar pelos momentos mais tenebrosos da vida, porque Deus ele está nos segurando, porque Deus ele está nos guardando, porque Deus ele está nos protegendo. E além disso, ele nos instrui a caminhar pelo vale da sombra da morte de forma correta. O bordão do Senhor, instrumento para nos proteger do mal. E o cajado, instrumento para nos conduzir no caminho correto. Isso nos traz consolo. Isso nos traz consolo. A principal alegria da nossa vida é saber que nos momentos mais difíceis, Deus permanece conosco. Deus permanece conosco. E sem isso a gente não conseguiria caminhar. Nós não conseguiríamos dar mais nenhum passo se Deus não estivesse conosco. E essa era a mesma esperança do salmista. Ele tinha esse entendimento. Ele sabia que Deus estava o livrando dos perigos que pudessem aparecer. Porque Deus é o bom pastor. Porque Deus é o bom pastor. É aquele que protege o seu rebanho. É aquele que guarda o seu rebanho. Desta feita nós desfrutamos de segurança, porque Ele é o nosso pastor e permanece conosco ao nosso lado. E podemos passar por todos os perigos dessa vida, que Deus vai continuar ao nosso lado. Eu já falei isso uma vez e vou repetir. Você se lembra quando Jesus estava na cruz, sendo abandonado pelo Pai? Você se lembra quando Jesus estava na cruz, de braços abertos e dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? A gente olha para aquele texto e tenta responder de uma forma que pareça que Deus não está abandonando Jesus, mas de fato Ele está abandonando Jesus. Ele está julgando Jesus. Ele está abandonando Jesus e desprezando Jesus na cruz, porque Jesus estava carregando os nossos pecados. Mas por que Ele fez isso? Para não nos deixar. Cristo foi abandonado para que nós não fôssemos. Porque Deus está conosco, nós podemos seguir firmes, cientes de que Ele nunca nos deixará, Ele nunca nos desamparará. Cristo assumiu o nosso lugar e hoje nós temos a presença de Deus constante e contínua em nossa vida. E com isso nós podemos desfrutar de paz, aquela paz que excede a todo o entendimento. Nós conseguimos, em meio às piores guerras, viver em paz. Isso é assustador. Para quem é de fora, para quem não conhece a nossa fé, para quem não conhece o nosso Deus, é muito assustador pensar que em meio às piores adversidades da vida, nós podemos viver em paz. E nós podemos, de fato. Por isso que a paz de Deus excede a todo entendimento. Viver em paz em meio às lutas é confuso para quem não conhece o nosso Deus. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. E a paz resultante da confiança de que o nosso pastor está sempre ao nosso lado, de saber que Deus cuida de nós, mesmo em meio à guerra, tem como base a sólida estrutura, a declaração de que Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A figura que muda de pastor para um cenário agora de festa. A figura de um anfitrião convidando os seus vassalos para uma festa. E o anfitrião aqui é a própria figura do nosso Deus. Ele agora é apresentado como essa figura. E é Ele quem prepara, quem convida-nos para o banquete dele. E o salmista expressa algo de forma interessante, porque ele diz que Deus prepara essa mesa na presença dos inimigos. De algum modo, os inimigos do salmista iriam presenciar este grande banquete. Lembre-se que o salmista Davi, ele vem enfatizando a figura dos seus inimigos o tempo inteiro. E ele questiona Deus em alguns momentos, porque em alguns momentos parece que os inimigos de Davi iriam matá-lo. Os inimigos de Davi lhe envergonhavam. E ele questiona Deus: até quando, Senhor? Esquecer-te-á de mim para sempre? E você vai perceber nos Salmos de Davi, ele sempre apresentando essa figura do inimigo, inimigo, inimigo. E agora, esse inimigo está diante dele. E Deus preparando um banquete, ungindo a cabeça dele com óleo e o cálice transbordando. Isso daqui aponta para a realidade de uma grande vitória que nós podemos ter no Senhor, ou da paz que nós só podemos ter em Deus. Quando os nossos inimigos, e lembre-se que nossos inimigos são de fato aqueles que são inimigos de Deus. Se o seu inimigo não é inimigo de Deus, tem alguma coisa errada. Porque você não pode ter os seus inimigos pessoais e querer aplicar esses textos para eles. Mas se alguém se volta contra você e te ataca por causa da sua fé, ele está se mostrando inimigo do Senhor. Mas eles serão envergonhados, porque além de pastor, o nosso Deus é o grande rei. O grande rei vitorioso, o grande guerreiro que veio vencendo para vencer. E nele nós desfrutamos da vitória eterna. Pois compreendemos que tudo isso se cumpre em Jesus, o grande rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que veio, aquele que venceu todos os inimigos da nossa alma. E aquele que, através da nossa união com ele, nós podemos desfrutar da verdadeira vitória. Nele nós somos mais do que vencedores. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que verdade preciosa! Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Ah, mas por que a bondade e a misericórdia não estão seguindo? Estão o tempo inteiro. Lembre-se que você só não é consumido pela ira de Deus porque ele agiu com misericórdia. E a misericórdia dele se renova todos os dias na sua vida. Ah, mas e a bondade? Eu enfrento tantas lutas e tantas dificuldades. A bondade de Deus continua seguindo aqueles que são ovelha. Nos momentos ruins, também. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Deus continua sendo bom. Ele continua sendo o nosso pastor. Ele continua sendo aquele que nos guarda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Se você está respirando hoje, é pela bondade de Deus. Se você tem um emprego, é pela bondade de Deus. Se você está sentindo uma dor, Deus continua sendo bom até nesse momento de dor. Deus é bom o tempo todo. Em momentos bons e ruins. Ele é bom. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa era a maior esperança de todo mundo, dentro do contexto do Antigo Testamento e do Novo também. A ideia de poder habitar com Deus. Deus nos criou para isso, para que nós habitássemos juntos com Ele.
Por isso que ele criou um jardim, que era o local da habitação. Deus vinha na viração do dia habitar com os nossos primeiros pais, mas eles foram expulsos. Mas ainda continuou importante a ideia de podermos habitar com Deus. Por isso que Deus estabeleceu um tabernáculo. Através do tabernáculo, Deus habitaria com o seu povo. Na terra prometida, Deus prometeu que continuaria habitando com o seu povo. Construir um templo. Então Deus passou a ter uma habitação fixa, mas o templo foi destruído. Perderam a Arca da Aliança. E agora onde está a presença de Deus? Aonde Deus vai habitar? Aí nós lemos no Novo Testamento que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse Verbo tem um nome que é o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Mas alguém pode olhar e dizer, mas esse Verbo, ele veio, ele morreu e ele foi. Ele não nos deixou sós. E através do Espírito, Deus habita conosco. E nós estamos caminhando para o momento em que nós voltaremos a habitar com o Senhor. Quando o tabernáculo de Deus estiver entre os homens. Quando Deus declarar agora definitivamente, de forma plena, que Ele é o nosso Deus e nós o povo do Senhor. Essa deve ser uma das maiores expectativas nossa, poder habitar na casa de Deus para todo sempre. Isso é eternidade. Isso é eternidade. E o pastor, o bom pastor, está nos conduzindo por um caminho que visa esta habitação eterna. O vale da sombra da morte é pequeno, perto da eternidade, habitando na casa do nosso Deus. Olhemos com mais expectativa para essa grande promessa e vivamos no presente a promessa futura de habitar com o Senhor. Deus já habita conosco. Nós precisamos simplesmente desfrutar mais desse grande privilégio. Deus habita conosco através da igreja. Aqui é o corpo de Cristo. Aqui é o templo do Senhor. Não as paredes, mas cada um de vocês. Por isso, meus irmãos, que o crente ele ama momento de comunhão. O crente não pode querer viver uma vida cristã isolado. Não faz sentido. Nesse caso, você seria simplesmente uma pedra. Mas quando você está unido, você se torna, sim, templo do Senhor. Quem está separado não pode fazer parte do corpo. Membro que está fora do corpo vai apodrecer, vai ser jogado fora. Por isso que existe a amputação. Eu acho que não é bom para ninguém ser amputado do corpo de Cristo. Desfrutemos da grande alegria de poder viver para sempre na casa de Deus e desfrute disso já. Embora ainda não desfrutemos de forma plena, mas a esperança é real e a expectativa do nosso coração. Esse é o Senhor a quem servimos, o verdadeiro pastor, que na pessoa de Cristo não só cuida de nós, suas ovelhas, mas morre em nosso lugar. Esse é o bom pastor. O bom pastor, Jesus disse, é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Para que nós pudéssemos desfrutar de tudo isso daqui, contentamento, confiança, segurança, proteção, paz, esperança, o pastor não simplesmente nos conduziu, mas ele precisou morrer. No vale da sombra da morte, o pastor se entregou para que nós pudéssemos seguir. Este é o bom pastor a quem nós servimos. Ele morre no lugar das ovelhas. E ele morre de forma terrível. Mas não reclama em momento algum. Ele foi o servo sofredor, que como um cordeiro foi entregue à morte e não reclamou em nenhum momento. Esse é o Senhor a quem nós servimos. E por isso nós estamos de fato protegidos da morte e da condenação. Talvez você pense, não, mas eu ainda posso morrer. Sim, não eternamente. A
morte eterna, já não nos pertence mais, uma vez que o nosso pastor morreu em nosso lugar. E essa é a segurança que nós temos de fato, de que nós vamos viver seguros, sem morte, sem dor, sem pranto, na eternidade com o nosso Senhor. Já não existe mais morte e condenação. E esse Deus, Ele está nos conduzindo para um lugar de paz e tranquilidade, na presença dEle mesmo. Diante das preocupações cotidianas, depositemos nossa confiança no nosso Senhor, que é o nosso bom pastor. E continuemos servindo a Deus, desfrutando da habitação do Senhor em nosso meio já, aguardando a habitação futura. Até lá, sirvamos o nosso Deus, sirvamos o nosso Senhor, contentemo-nos no cuidado dEle, confiemos no nosso Deus, e Ele vai nos conceder paz, segurança e proteção. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, pois carecemos da graça dEle.